O que é que acontece quando o amor e o dever chocam de frente? Hoje vamos mergulhar num clássico, um daqueles mesmo intemporais da literatura portuguesa, As Pupilas do Senhor Reitor. É uma história de paixão, de sacrifício, que ainda hoje nos põe a pensar sobre a natureza do coração humano. Vamos lá ver porquê. Bem, no coração de toda esta história temos dois irmãos. E são o oposto um do outro, em absolutamente tudo. De um lado está o Pedro, a força bruta, um autêntico Hércules escultural, um homem nascido e criado para a terra. Do outro lado, do outro lado temos o Daniel, o irmão mais novo, frágil, muito intelectual. Ele é basicamente um peixe fora d'água naquele mundo rural da família. E claro, esta diferença vai ditar completamente os seus destinos. O pai, o José das Dornas, olha para o filho mais novo e percebe que a vida no campo seria uma autêntica sentença de morte para ele. Ele diz mesmo, com estas palavras, que votar Daniel à vida dos campos seria sacrificá-lo. Portanto, era preciso fazer uma escolha. E a solução? A solução acaba por vir do reitor da aldeia. É ele que sugere um caminho totalmente diferente para o Daniel. Uma vida dedicada à mente, não à terra. E pronto, o destino dele fica selado. Daniel parte para a cidade para estudar medicina, deixando para trás tudo o que conhecia. Agora, vamos conhecer as mulheres no centro de todo este drama. Primeiro a Clara. Pensem nela como vibrante, impulsiva, a paixão em pessoa. Para a Clara, como diz mesmo no livro, a vida era o presente, vivia o momento. E o seu futuro? Bem, esse já estava prometido a Pedro, o irmão mais velho. E em total oposição temos a sua meia-irmã, a Margarida. Ela é a resiliência silenciosa. Órfã, maltratada pela madrasta, vive um pouco na sombra da tristeza, agarrada apenas às memórias de infância que tem com uma pessoa, o pequeno Daniel, de antes dele partir. E agora, a história dá um salto. Os anos passam e chegamos a um ponto de viragem. O Daniel, aquele rapaz frágil que foi embora, está de volta, só que ele já não é de todo a mesma pessoa. Aos 23 anos, o rapazinho frágil regressa como um homem completamente transformado. Agora é o Dr. Daniel, elegante, culto, com os modos da cidade. O choque é tão grande que na aldeia quase ninguém o reconhece. E a sua chegada, claro, lança a grande pergunta que vai definir tudo o que se segue. Este doutor veio para curar a aldeia ou para despedaçar corações e lealdades? Com o regresso do Daniel, o palco está completamente montado para o drama. As vidas destes 4 jovens, Pedro, Daniel, Clara e Margarida, vão começar a cruzar-se de formas muito perigosas e inesperadas. E o conflito explode quase imediato. Logo no primeiro encontro, salta uma faísca inegável entre o Daniel e a Clara, que é noiva do seu próprio irmão. Ele fica, e a citação é do livro, encantado pelo timbre daquela voz. A atração mútua é perigosamente óbvia. Mas atenção, que isto não é uma paixãozinha qualquer. Não, é uma verdadeira guerra interna entre o desejo e o dever, entre o coração e a razão. E, como a própria obra nos avisa, quando estas forças se equivalem, a crise será violenta. E essa crise atinge o seu clímax numa noite fatídica. Um encontro secreto está prestes a ser descoberto e as consequências vão ser absolutamente devastadoras para todos. Atenção, aqui está ao rubro. Tarde de noite, ao passar pela casa de Clara, o Pedro ouve vozes lá dentro. E não é só a voz dela, houve uma conversa. E pronto, a semente da suspeita fica logo ali, plantada. E a realização do que pode estar a acontecer atinge-o como um relâmpago. A traição, algo que antes era impensável, torna-se de repente uma possibilidade terrível. E o Pedro precisa de saber a verdade, custe o que custar. E então ele espera, escondido na escuridão. Vê uma figura encapuzada a sair da casa. Num movimento rápido, o Pedro avança, arranca-lhe a capa. E o seu pior pesadelo torna-se real. É o Daniel, o seu próprio irmão. O sentimento de traição é esmagador. Cego de raiva, Pedro confronta Daniel e exige saber quem era a mulher que estava com ele dentro de casa. Atrás da porta, o silêncio é pesado. A reputação da Clara e a paz entre os irmãos, tudo depende daquela resposta. E é então que uma voz quebra o silêncio. Mas não é a voz da Clara. É a Margarida. Num ato de sacrifício impensável, ela assume a culpa. Era eu, diz ela, sacrificando a sua própria honra para salvar a irmã e evitar uma tragédia. Este ato de coragem muda absolutamente tudo.
O sacrifício da Margarida não só evita o desastre, como também ilumina a verdade nos corações de todos e acaba por realinhar os seus destinos. Para o Daniel, este momento é um autêntico despertar. Ele acorda do que o livro chama o seu louco sonho. Ele percebe finalmente que a sua paixão pela Clara era só isso, passageira. Mas o caráter da Margarida, a sua força e lealdade, isso sim é verdadeiro e profundo. E assim, as peças do puzzle encaixam. O Pedro e a Clara, a união de paixão, ficam juntos. E o Daniel encontra na Margarida algo muito mais profundo. Um amor que nasceu do respeito, da admiração e daquele sacrifício que lhe revelou o verdadeiro valor dela. A história termina com uma bênção do reitor, que é, no fundo, a bússola moral de toda a narrativa. Ao ver os dois casais finalmente felizes e nos seus devidos lugares, ele sente que a sua missão está cumprida. As suas duas pupilas, a Margarida e a Clara, encontraram finalmente a felicidade. E assim, a história deixa-nos com esta pergunta a ecoar. No mundo de paixão e de dever, o que é que realmente faz um amor durar? A intensidade de um momento ou a força silenciosa do caráter? As pupilas do Sr. Reitor oferecem uma resposta, mas a questão essa permanece completamente intemporal.